Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Aqui quem vos fala é Daura Alves. Vamos iniciar o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Nossa instituição fica situada no bairro da Vila Isabel, na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, ao lado do residencial Vila Nova, o Vila Nova 1. Então, você que não conhece a nossa instituição, as nossas reuniões públicas, venha nos fazer uma visita. Nossas reuniões funcionam às segundas, quartas e quintas-feiras. A casa abre às 19h30 e nossos estudos começam às 20 horas. E você é nosso convidado especial. Nessa tarde, nós trouxemos aqui um tema muito importante, muito interessante, não é? Que se chama o poder da fé. Nós vamos bater um papo gostoso para entender o que é a fé. Será que a fé realmente é um poder que o ser humano possui para realizar algo? Esse item é o item 1, né? Esse título é o item 1, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 19, Allan Kardec, ao codificar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe para nós, nesse capítulo 19, a parábola de Jesus, que fala que a fé transporta montanhas. Então, esse poder da fé está lá no item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanha. Então, nós vamos aqui ler o enunciado para que vocês tomem conhecimento do que foi realmente, falado por Jesus, como que se deu verdadeiramente essa passagem. E lá no item 1 está assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está em São Mateus, no capítulo 17, entre o versículo 14 até o 20. Então veja que essa mensagem é muito interessante, muito bonita e traz uma riqueza de informação também grandiosa. Quando esse pai desesperado, que ele coloca o filho como um filho lunático, que está
tendo dificuldades para ajudá-lo, porque um pai e uma mãe fica sempre desesperado quando tem um filho doente, quando tem um filho com qualquer embaraço, desafio a vencer, e que ele não consiga auxiliar esse filho da maneira da qual ele gostaria, porque para um pai e uma mãe é muito árduo ver um filho sofrer. Nós ficamos muito deprimidos, não é? E nos sentimos tão mal, tão impotente, e assim se sentia esse pai ao ir ao encontro de Jesus quando ele veio, né, entre o povo. Logo, rapidamente, esse pai se aproxima de Jesus, falando, né, para ter a misericórdia, a piedade para o filho dele, que ele ora caía no fogo e ora caía na água. Ele, por sua vez, não sabia o que fazer, né, com este filho, como ajudá-lo. E ele ainda diz a Jesus que apresentou o seu filho, este menino, aos discípulos. Discípulos de quem? Discípulos do Cristo, que andavam com ele quando ele fazia as pregações, falava das parábolas e curava os enfermos. E os discípulos não puderam curar o seu filho. E ele pensou, como assim? Como que esses homens que andam com o mestre Nazareno, né, e que cura tantas pessoas, não pode curar o meu filho? E ele, explicando a Jesus, né, se questiona esses irmãos, falando que são raças de incrédulos depravados, porque eles não tiveram credulidade. Então, a nossa questão maior é a falta de crença em nós mesmos, né? Então, eles não puderam fazer absolutamente nada. E Jesus pergunta, até quando vocês vão estar assim, né? Porque Jesus não ia estar com eles, e ele fala, não estarei convosco, né, o tempo todo. Vai ter um momento de eu ter que partir. Jesus foi, precisava ter sido assim, cumpriu sua missão com maestria, com luz, com essência de amor, mas deixou aí um ensinamento, né, um legado, e nós estamos nos esforçando para compreendê-lo e segui-lo até hoje. Então, quando fala aqui que Jesus expulsou o demônio e o filho ficou são, né? O filho deste homem em desespero ficou são. Demônio, o que é demônio? Demônio é um espírito, um irmão nosso que deve ser amado, querido, respeitado, e com muita tolerância e paciência, e aos poucos apresentando o Evangelho de Jesus, com indulgência, com amor, porque esse irmão equivocado que hoje assim está, amanhã ele não vai estar mais, porque ele vai chegar ao nível de perfeição, assim, do Mestre, como todos nós almejamos, e é o propósito do nosso Pai Celestial para com todos, né? Então nós vamos chegar lá, mas expulsar é tirar esse irmão que perturbava a mente dessa criatura, desse indivíduo, filho deste homem, em desespero, desse pai que se sentia impotente de realizar algo para aliviar a dor do filho, aliviar a própria dor, né? Dor essa que poderia ser também moral aos olhos dos outros. Imagina um filho meio que lunático, enlouquecido, fazendo coisas que não condiziam à sua essência, à sua postura, o seu conhecimento, o seu caráter. Então, nós percebemos que ali havia um espírito tentando manipular, influenciar a criatura humana, filho, né, deste homem que buscou Jesus, porque os seus discípulos não puderam realizar essa tarefa de libertação, de expulsão, e essa palavra expulsão, expulsar,
nós precisamos entender que é retirar, sim, e claro que toda ajuda foi importante e necessária, e Jesus fez o que precisava fazer. E naquela época o contexto, literário era bem diferente e eram poucas palavras para muitas expressões. Porque, na verdade, o que hoje nós percebemos que nós não precisamos expulsar, mas com certa sabedoria, magnetismo, amor, nós convidamos o irmão para evoluir, para sua caminhada evolutiva, Mostramos eles um Deus, Pai, de misericórdia e amor, capaz de dar-lhe a oportunidade para que ele repare os erros do passado e continue a trilhar um caminho de auto-iluminação, auto-transformação. Então, hoje nós não expulsamos, mas nós compreendemos, temos autoridades para impedir aquela obsessão, mas nós mostramos a esse irmão que ele não está perdido e muito menos condenado a uma penalidade eterna no fogo do inferno, porque isso não existe. Isso são momentos de desafios maiores, que pode ser numa constância pequena, mediana ou longa, de durabilidade, conforme a compreensão, o apego, a vontade, o arrependimento, vontade de reparação, a súplica e a credibilidade em Deus. Então, essa credulidade, quando Jesus questionou aos discípulos, porque eles eram homens de pouca fé. E aí, se a fé tem um poder enorme, eles também poderiam fazer tudo que Jesus faz até hoje, muito mais, porque Jesus deixou para eles e para toda a humanidade que nós somos deuses e podemos fazer tudo que ele faz e muito mais. Então, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Porque a pessoa incrédula, a pessoa pessimista, ela é incapaz de produzir, de criar, de transformar, porque ela não tem a autoconfiança nas próprias forças que vêm, de dentro, porque Deus nos colocou uma centelha vivaz de amor dentro do nosso coração, e essa centelha é a força motriz, geradora de tudo que é virtude, de tudo que é coisa boa, de toda a energia capaz de curar, energia salutar. Então, dentro dessa concepção, quando ele fala que se esses discípulos tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam transportar até uma montanha de um lugar para o outro. Pensa bem o que Jesus estava querendo mostrar. Que quando nós imaginamos isso no sentido literal, poxa, uma montanha é algo gigantesco, Como que você vai só numa palavra tirar uma montanha de um lugar e colocar no outro? Isso é ilógico, É como se não fosse nem racional. Como assim, Jesus? O que Jesus está querendo dizer, esse símbolo, esse modelo de perfeição, de inteligência, de magnitude? E quando ele fala também no grão de mostarda, se você perceber, o grão de mostarda é o grão menor que tem, a semente menor que tem, de toda a espécie da natureza, ela é a semente menor. Então, um grão minúsculo, aquele grãozinho de areia. Então,
Será uma fé desse tamanho capaz de fazer? Olha o paralelo, né? Que sentido é esse? O grãozinho minúsculo e a montanha gigante, né? Para esse, você comparando a formiguinha lá no chão minúsculo, aquela formiguinha de doce de açúcar, e a gente bem grande, né? Bem alto, uma estatura bem grande. É mais ou menos esse grão de fé para o tamanho, para a altura, né? Para a proporção de massa que tem uma montanha. E como, se você tiver esse grãozinho de fé, você vai transportar uma montanha, e você fica assim, poxa, não tem muita lógica, né? Jesus falar isso, ele queria algo muito grande, por isso que ele usou a montanha. E para ele querer algo muito alto, muito grande, ele não estava falando só da questão material em si. Ele estava querendo dimensionar algo até o Pai maior, que é Deus, que é Pai de Jesus, Pai de todos nós, porque somos irmãos em Cristo. Então, quando ele fala nesse sentido próprio, é certo que a confiança, né, que nós precisamos ter tá nas próprias forças interior. E ele está falando num sentido unicamente moral e não material. Então, quando nós queremos entender muito a questão de proporção, né, de massa da montanha, que jamais uma montanha se deslocaria de um lugar para o outro, e como não? Quem somos nós para falar que não? Né? Então nós percebemos que até as placas tectônicas no mar, no oceano, elas se dividem, elas se deslocam. Como que uma montanha não pode realmente se deslocar e sair de um lugar para o outro? Para Deus não existe o impossível, né? E nem para Jesus. Mas nós entendemos que aqui ele reforçou o sentido moral de tudo que nós colocarmos uma intensidade de montanha, de grandeza, de proporção, de dificuldade. Então as montanhas que a fé, aquele grãozinho minúsculo, né, que é de mostarda que ele cita, que é pequenininha a nossa fé, mesmo essa fé pequenininha, e se nós tivermos e mantermos ela constante, nós vamos ser capazes de deslocar as dificuldades, as resistências, as má vontades que temos ainda muito em nós, né? Então, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas, né? O homem, ele tem uma capacidade enorme de fazer e de realizar, mas os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram. O que barra? É impedir, impedem, né, o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade, porque nós estamos aqui para ajudar a alavancar o progresso, né? O progresso, a marcha do progresso de nós mesmos, da sociedade num todo. Eu colaboro com meu irmão colabora comigo, porque nós somos todos uma família universal, uma família espiritual, e o nosso lema é nos ajudar, né? Não importa se eu estou fazendo hoje, eu não vou colher, porque isso vai ser colhido só daqui mais de 100 anos e eu não vou viver mais de 100 anos, mas tem as próximas gerações. Eu vou estar deixando para irmãos da mesma forma e possivelmente estarei lá no futuro reencarnado também. Então nós precisamos pensar sem egoísmo. E o egoísmo é uma montanha negativa que nos aprisiona, nos barra, nos impede a caminhar rumo ao crescimento espiritual, rumo à evolução, rumo à luz, rumo à conquista de uma fé robusta que nos dará a perseverança, a energia, os recursos que fazem
se vençam os obstáculos. Então, nós podemos sim ser capazes de perseverar, né? De colaborar para que essa energia que já existe em nós, nessa centelha pequenina, vivaz de amor, desenvolva os recursos, né, na sua totalidade para vencer os obstáculos. Então, assim, nas pequeninas coisas, né, até as grandiosas, como a comparada montanha dita por Jesus, nós não entenderemos que seja um obstáculo difícil de passar, e sim um desafio que nós podemos, com credulidade em Deus, perseverança, persistência e atitude no bem, transportar qualquer montanha, qualquer dificuldade que venha a surgir. Agora, se eu não desenvolvo essa fé, essa energia de perseverança, essa fé robusta, né, que faz com que eu vença os obstáculos, eu vou ter, em contraposição a isso, uma fé vacilante. E essa fé vacilante é que Jesus estava alertando os discípulos quando ele deu aquela bronca, aquele sermão com autoridade, mas também amor, que, poxa, eles não vão ficar nas costas, na sombra de Jesus eternamente. Jesus tinha seu legado, ia cumprir, ia passar, ia seguir, ia continuar em espírito. Sim, ele nunca foi, sempre esteve e sempre estará conosco. Mas era a hora deles caminharem sozinhos e provar serem homens de muita fé e não de pouca fé. Porque do momento que eles têm a incredulidade, a fé vacilante, resulta de quê? Da incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé, ela não procura os meios de vencer, porque não acredita mesmo que possa vencer. Então, essa fé vacilante, ela deixa os adversários, que são os adversários, esses espíritos que querem nos ver mal porque eles não conseguiram vencer, eles não entenderam a essência, o propósito do Cristo, estão vendo que estamos caminhando num rumo melhor, num rumo assertivo, para uma fé robusta, uma fé persistente, a credulidade, e eles ficam ali, são os nossos adversários, que tentam nos combater o tempo todo. E aí eles ficam achando que as brechas que nós vamos deixando, né? E aí essa fé vacilante, ela vai colocar para nós o que? Junto com esses irmãos que vêm, se acoplam ali e mostram a nossa incapacidade, porque eles são fã disso, né? Mostrar as nossas incapacidades. Só que na verdade nós não temos incapacidade nenhuma. Nós temos capacidades até demais. O que nos está faltando é o desenvolvimento de habilidades e atitudes assertivas, né? Para que nós possamos vencer a nós mesmos. Não é vencer o outro, é vencer a nós mesmos. E aí eles tentam de todo jeito combater, né? Para que nós possamos entender que não vamos conseguir, né? E fazem com que acreditemos de fato que não podemos vencer o outro, vencer a nós mesmos e vencer essa questão do pessimismo, né? Da incerteza. Tem pessoas que são muito indecisas, não sabem o que querem, não sabem escolher, não sabem o que querem fazer. Deixa a vida me levar. Não, nós é que precisamos levar essa vida com sabedoria, com astúcia, com credulidade no Pai Maior, deixando a vontade dele em nós, sendo feita a vontade dele em nós, mas sabendo que ele quer o nosso melhor, que ele quer o nosso progresso, o nosso aprimoramento, e que com ele, né, que nos presenteou com o Espírito que é modelo e guia para a humanidade, que é o nosso irmão mestre Jesus, fica muito mais fácil. Nós temos
uma cartilha a seguir. Fala assim, mas não está escrito o que eu tenho que fazer. Tá sim, tá sim. Nós temos aí, né, os apóstolos, seus discípulos, que trouxeram a sua mensagem e deixou para nós. O povo, né, o homem, ele, por mais interesse material, interesse político, interesse econômico, diante da ganância, da luta pelo próprio poder, em querer deturpar a palavra do mestre ao bel prazer, por interesses pessoais, ele não vai conseguir, porque ela é clara, ela é direta, ela é transparente, ela nos modifica, ela nos faz pensar e agir melhor. E o momento que nós tiramos a montanha da preguiça do nosso íntimo, do nosso ser, esse pessimismo, começamos a combater, né, essa questão de incerteza nos resultados, e será que vai dar certo? Será que eu devo tentar? Será que eu vou conseguir? Não, quando eu tiro o si, né, essas incertezas, eu vou começar a ver que essa força enorme está dentro de mim, com esse amor, né, construído por Deus. Então, quantas pessoas nós conversamos e nos sentimos muito bem, ou as pessoas percebem, né, uma essência boa em nós, e não vai agora não, fica mais um pouquinho, é tão bom conversar com você, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão leve. Peraí, não é a pessoa que tem que ficar, porque você pode e deve desenvolver a mesma essência, né? Você traz uma paz, você tem o mesmo. Deus não privilegiou nenhum de seus filhos. Mas Jesus é Jesus, né? A gente não vai fazer nunca o que Jesus fez. Ao pessimista, a fé incrédula, a fé vacilante. Eu não vou ter esse magnetismo de Jesus para curar. Os discípulos ficaram lá na incerteza e não aliviaram ninguém. E eles achavam que só pelo fato de andar com Jesus, de caminhar com Jesus, eles iam conseguir realizar as curas, né? Envolver aquela criatura com dificuldade e resolver. Não é só o fato de andar com o outro, eu vou me sentir bem, vou querer ele sempre do meu lado, tá? Mas eu não vou conseguir realizar exatamente igual ao outro se eu não pensar e agir igual ao outro. Se eu não descobrir como eu faço para ter essa fé, né? Não a fé vacilante, mas a fé robusta que o Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade amiga trouxe para nós em mensagem. Porque aí eu não vou conseguir manipular a essência do amor que há em mim em prol do meu irmão, do meu companheiro, da minha irmã, dos indivíduos que me circulam, que estão, né, envolvidos, me envolvem, interagem, né, comigo, porque nós somos trocas energéticas. O tempo todo nós trocamos fluidos bons e fluidos maus. E da onde Jesus tira o fluido para poder fazer o magnetismo de cura, do qual ele fala para nós que nós somos Deus e podeis fazer o que ele faz e muito mais, do fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal que está em tudo, forma tudo, constitui, integrante em nós. Nós podemos manipular com a fé robusta e também aplicar um passo, fazer uma oração e curar o outro e fazer o bem para o outro. E vai expulsar o demônio do corpo de alguém? Sim,
Você pode também, porque você vai mostrar ao outro que quem manda não é você, mas é Deus, e a sua força vem dele e se conecta a ele, né? E nós precisamos nos conectar com Deus cada vez mais, termos essa ligação, essa conexão, que a gente fala até banda larga, né? Sem interferências, intermitências climáticas, nada disso, porque ela é direta, ela é constante. Nós não podemos colocar Deus como figura numa distância gigantesca de nós. Ele está dentro de nós, ele está aqui, ele não está lá longe como a altura de uma montanha, ele está aqui. Nós precisamos conversar e acreditar. Quando um filho está doente, uma mãe sem recursos para comprar uma medicação ou levar num hospital, ela vai clamar a Deus com a fé que ela tem, independente se é um grão de mostarda ou não. Senhor, meu filho, minha filha está com febre, está queimando em febre, está mal, por favor, interceda, faça o que eu não posso fazer, cure, dá um copo d'água para a criança. E nessa ação da fé robusta, da credibilidade em Deus, ela já alterou as propriedades dessa água, que se transformou num medicamento capaz de curar, de abaixar a febre dessa criança e deixar ele ativo novamente, alegre, feliz e são. Porque ela tem um poder dentro dela, conectado direto com o Pai maior, que é Deus, que tem misericórdia de todos os seus filhos, cujo nosso irmão Jesus diz: tudo que pedis a meu Pai que está no céu, Ele vai atender, né? Então, por que a incredulidade? Por que essa falta de certeza? Por que essa fé tão vacilante nós ainda temos por hábito querer em nós? Então, nós precisamos reverter. Agora, existe uma outra acepção que a espiritualidade amiga traz para nós, falando que entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com a absoluta segurança. Num como outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas, ou seja, aquele que tem essa fé e ninguém tira dele, ele pode estar com fome hoje, mas ele tem certeza que amanhã Deus proverá, e vai prover mesmo, porque a bonança vai vir, resultados favoráveis vão acontecer. O milagre, o suposto milagre que a doutrina espírita mostra que não é o milagre, é o poder do magnetismo de transformar, diante dessa fé robusta, da credulidade em Deus, todo um quadro desafiador de dificuldade, de desesperanças, de conflito. Então é essas montanhas que nós precisamos retirar de nós. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Não tem como uma pessoa se desesperar, achar que não vai acontecer, que não vai realizar, que não vai conseguir, e dizer que tem fé, porque a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, e muitas das vezes nós não sabemos esperar, nós não temos essa fé, somos muito imediatistas, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Agora, a fé vacilante
sempre sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda, né? Ela julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, diante de um desafio grandioso como a montanha, nós precisamos persistir, perseverar, não desanimar e falar para o grande suposto problema: ó, problema, eu tenho um grande Deus. E não falar para Deus que você tem um grande problema, porque não existe grande problema do tamanho de uma montanha que Deus não possa vir interceder diante a tua fé, a tua certeza, a tua credibilidade e mudar o cenário, mudar essa montanha de um lugar para o outro, que é a tua fé, a crença que você deposita que você vai vencer, é essa confiança e que do nada surge a porta aberta, surge a resposta esperada, surge a ajuda nunca pensada e as coisas solucionam, as coisas se resolvem, porque tudo que você fez foi acreditar, entregar para Deus e pedir Ele coragem, sabedoria e mais força e mais ajuda para manter essa fé inabalável. Essa fé inabalável, porque é essa fé que vai consistir na mudança de tudo, do homem velho para os novos paradigmas, da construção de um mundo melhor. Então nós somos Deus e podemos sim fazer muito mais do que nós imaginamos. Fiquem aí conosco, queridos ouvintes. Nós vamos para um intervalo musical e já retornaremos com mais bate-papo sobre o poder da fé. É uma alegria, uma satisfação enorme estar mais um sábado com vocês. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito e suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos,
nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio 3 Rios. Retornamos após esse momento musical com o programa Uma Razão para Viver. Realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, na Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nós estamos aqui nessa tarde, já quase no finalzinho do nosso programa Uma Razão para Viver, conversando um pouco sobre o poder da fé, que a fé transporta montanhas, e do momento que tivermos aquele grãozinho de areia pequenininho, né, aquele grão pequeno da semente da mostarda, disse Jesus, que conseguiríamos, né, fazer muitas coisas maravilhosas, inclusive transportar uma montanha daqui para ali. Então, veja que a fé é algo incrível, um poder que há em nós e que pode ser cada vez mais adquirido, desenvolvido, né? Tem pessoas que falam que não tem, mas nós temos, já faz parte da nossa essência. Precisamos confiar, precisamos acreditar e ir desenvolvendo uma fé robusta, né? A fé que dá perseverança, energia, recursos necessários para vencermos qualquer desafio, obstáculos, né? Dificuldades que vierem no caminho. Então, nós lemos no início, você que não se recorda ou não estava aqui ligadinho conosco desde o início do programa Uma Razão para Viver, nós lemos uma passagem aqui de um pai desesperado que chegou com o filho até Jesus para que Jesus tivesse misericórdia, curasse seu filho, porque ora ele caía no fogo e ora caía na água, e o pai estava percebendo o filho lunático e não sabia como socorrer, já tinha levado esse filho nos discípulos, e os discípulos não curaram esse filho, e eles foi até Jesus para poder pedir Jesus a misericórdia da cura para seu filho. Jesus curou, né? Tirou esse filho, estava demoniado, né? E ele tirou o demônio do corpo do menino, e o menino ficou são, ficou bom, com essa essência de amor, de autoridade moral e de magnetismo, né, de cura que Jesus tem. E a gente fala que tem porque continua tendo, continua entre nós, continua nos auxiliando e intercedendo ao Pai por todos nós. E aí, nós fazendo as considerações finais agora, né, cabe nos perguntar,
recapitulando um pouquinho em relação a essa passagem lida, né? O que impediu os discípulos de curarem o menino como Jesus, né, o curou? E aí a espiritualidade amiga colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, né, através de Kardec, respondendo a Kardec que a falta de fé, que embora todo o empenho e boa vontade dos discípulos, faltava-lhes ainda a confiança, conforme Jesus demonstrou quando falou, raça incrédula, depravada, até quando, né? É como assim, um pai fala para um filho, até quando você vai ficar sobre minha tutela, minha asa, não vai alçar voos longínquos, não vai prosperar, não vai crescer, não vai sonhar, porque um pai, um irmão bom, né, quer o melhor para o outro, e Jesus fez isso muito bem. Jesus nos inspira, nos inspirou e vai sempre nos inspirar, nos motivar a sermos criaturas cada vez melhores e realizarmos cada vez mais. Então, muitos percalços e dificuldades que enfrentamos em nossa vida se devem sim à nossa falta de fé, à nossa incredulidade, como a incredulidade teve, né? Foi desses discípulos que Jesus os advertia. Agora, como Jesus, ao usar o termo montanhas, ele quis de fato se referir, né, com esse nome. Será que é materialmente falando a montanha mesmo na sua expansão, na sua essência, totalidade? E os Espíritos responderam para nós, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo, para quem não pegou no início, capítulo 19, a fé transporta montanhas, no item 1, poder da fé. Você que pegou agora, pode ir ler o capítulo 19 logo no início, que você vai entender bastante, é um capítulo maravilhoso. E aí, Jesus quis saber, né, na verdade, a espiritualidade, né, tá mostrando para nós que esse sentido não é só material, né? Assim como todo o ensinamento de Jesus, devemos extrair sempre as suas palavras no sentido moral. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de montanha, né, de mostarda, aliás, né, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Então, um grão do tamanho da mostarda é capaz de transformar uma montanha, transportar ela de um lugar para o outro. Não, mas a gente pensa assim, não, isso é surreal, não pode, né? Porque nós vamos estar sempre pensando muito pequeno, muito em relação material, no quantitativo, na expansividade. Não é isso, e sim na questão moral, né? Então, se nós tivéssemos essa fé, né, no grão de mostarda, menor semente, nós diríamos e essa montanha se transportaria. Então, nesse sentido moral, como devemos entender essas montanhas? Aí as montanhas referidas, né, por Jesus são as dificuldades, as resistências, as má vontades, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, né, religioso, o fanatismo em tudo, em qualquer coisa que você tenha, não só religioso, o orgulho, as ideias preconcebidas, tudo isso dificulta, não é? Uma fé robusta, uma fé do tamanho da montanha que você deve transportar. Então, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Que a pessoa que duvida de si, ele é incrédulo, né? Ele tem incertezas, e nessa incerteza e nesse pessimismo ele não alcança, ele não concretiza, ele não realiza, né,
porque ele está sempre em cima do muro, na dúvida, né? Chega até a ser ocioso também, né? Então, como devemos prosseguir para conquistar essa fé robusta, essa fé inabalável, essa fé que Jesus disse que nós precisávamos ter do tamanhozinho do grão de mostarda para poder fazer feitos maravilhosos? Abrindo a nossa mente e o nosso coração ao estudo do Evangelho com um firme propósito de nos reformar intimamente, mediante a vivência dos seus ensinamentos. Então, vamos abrir a nossa mente, o nosso coração ao estudo dos ensinamentos de Jesus. Porque no momento que nós vivenciarmos todos esses ensinamentos que Ele deixou, esses exemplos que Ele deixou sendo o caminho, a verdade e a vida, não tem quem nos segure na concretização, na realização de feitos magníficos, maravilhosos, de realizações no bem. O bem tem uma força maravilhosa, motriz, junto com a fé. Então a fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem vencer os obstáculos. Assim nas pequenas coisas como também nas grandes. Como certas pessoas conseguem realizar o que querem e outras já não conseguem, é através do poder da fé. Certamente, né, o poder da fé dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar, diz a espiritualidade amiga, e os meios de chegar até a concretização, né, do que se almeja. Então, o poder da fé está aí, né, em acreditar, em persistir e em realizar. Então, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial numa ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre esse fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então veja que esse poder, né, ele é direto, ele é especial e ele te mostra a condição, né, de estar realizando. Agora, por que então a fé legítima está associada também à questão da humildade, né? Porque nós até falamos que a fé, ela não está associada à presunção e que não pode ser confundida, porque a verdadeira fé, ela se conjuga com a humildade, né? A humildade, aquele que tem uma simplicidade, a pessoa que é humilde, simples de coração. Jesus já falava isso, né? Aquele que deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus, porque ele sozinho não vai poder realizar nada, né? Tem que estar Deus à frente, atrás, em cima, né? Porque nós estamos sob seu comando, né? Sua perspectiva, seu querer, sua vontade. Então, por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm
em auxílio quando nós temos essa humildade. Então, quando uns conseguem realizar e outros não, nós já conseguimos entender, bom, será que a pessoa não está sendo presunçosa, achando que ela sabe muito, que ela pode muito, que ela realiza demais, sem atribuir em momento algum Deus em sua capacidade? Porque se nós temos as capacidades laborativas perfeitas, mentais, intelectuais preservadas, é por Deus, é porque nós já temos condições de estar num patamar melhor, né? Mas tudo é através dele, ele permite. Então nós precisamos sim exercer essa humildade, porque só é possuidor da fé verdadeira aquele que confia em Deus mais do que em si próprio. Às vezes você pensa assim, mas eu não sou capaz de realizar isso, mas meu Pai que estás no céu pode, e Ele vai me sustentar, Ele vai me ajudar, Ele vai me orientar, me conduzir, iluminar o meu caminho, e eu vou conseguir vencer. Então, quando você coloca essa confiança para si de que Deus é maior que tudo, aí você não tem as barreiras, né? Não tem uma montanha gigante de dificuldade. Aquele que possui a fé verdadeira, ele é sempre auxiliado pelos bons espíritos na consecução dos seus objetivos. O que isso quer dizer? Na realização. Você vai conseguir realizar tudo que você objetivar, planejar, desejar, tudo isso porque você vai ter a espiritualidade, que são os nossos irmãos maiores, né, em essência magnética, em essência luminosa, em essência moral, a nos ajudar, né? Então, e aí quis saber como se explica essa ação magnética da fé, já que esse magnetismo ele é curador, ele é transformador, ele é revelador, ele te dá força, não é? Motriz, ele, né, uma ação especial direta magnética, cujo homem atua sobre esse fluido agente universal, né, modificando qualidades para poder agir. Como, né, explicar isso? Pela ação do pensamento, né? Os espíritos nas obras de Kardec, nas obras subsidiárias, fala muito da ação do pensamento para todos nós. O homem pode atuar sobre o fluido universal através do pensamento. Se essa ação atuação ela for voltada para o bem e secundada por fé ardente, grandes fenômenos pode se operar. Então, né, pode ele fazer grandes feitos. Tal o motivo porque Jesus disse a seus discípulos: se não o curaste, foi porque não tendes fé. Porque do momento que nós temos, nós vamos conseguir realizar, porque nós não vamos estar sozinhos, não é? Jamais estaremos sozinhos. Então, para concluir, para nós fazermos a nossa prece, a conclusão é que a fé se traduz pela confiança que se tem em Deus e em si próprio, com vistas à realização de alguma coisa. Confiança essa que dá a certeza de se atingir o fim desejado. A fé para si ser poderosa tem que ser sincera, verdadeira e humilde. Virtudes que são conquistadas, né, através do estudo e vivência do Evangelho. Então a fé, você conquista a fé, você expande, você aprende. No momento de dor e de sofrimento, você passa um suplício, você pede a Deus misericórdia, ajuda e fala para Ele que você tem uma fé frágil, uma fé oscilante, que você precisa ser lapidado, que você precisa aumentar essa fé e que você está ali na sua humildade, na sua essência, na sua simplicidade, pedindo
a ajuda, o socorro, e você pode confiar, ter a certeza que essa ajuda, esse socorro vem. E quando vem, eu preciso ter gratidão, agradecer com simplicidade, porque eu conquistei, eu alcancei uma graça, um benefício, a misericórdia do Pai maior. Então, queridos ouvintes, já vamos dando a noite, vamos desejando uma noite especial para todos, que nós possamos ter essa noite espetacular, cheia de bênçãos de Deus, cheio do seu amor, da sua misericórdia, que a nossa fé tenha um poder grandioso, do tamanho da montanha, para que nós possamos realizar muito bem, muito mesmo, sendo luz na vida um do outro. E nós vamos agradecendo e pedindo a paz constante, a proteção e o amparo a todos os ouvintes, a todos os irmãos, agradecendo a técnica, a oportunidade da Rádio 3is e a esse programa maravilhoso que nos ajuda a refletir, né, a pensar de forma mais assertiva, para que assim as nossas atitudes também sejam. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que possa sempre estar conosco, tá bom? Que Jesus possa abençoar todos vocês. Boa noite.